Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da nossa querida Casa da Esperança. Que Jesus, esse mestre de amor e de bondade, se faça conosco nesse instante e por todo o percurso da nossa jornada, e que o Pai de misericórdia nos cubra de bênção, de luz e de incentivo a uma caminhada em ascensão na vossa direção. Abençoa-nos a todos, Senhor, nesse instante e sempre. Vamos para a leitura do Evangelho, para a nossa reflexão nessa noite. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então essa é a mensagem do Evangelho para a nossa reflexão. E hoje, mais essa noite, dando sequência ao estudo do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós teremos nossa querida companheira, amiga de jornada, Mônica Cerqueira, que vai abordar o capítulo 41, o incentivo santo. Seja bem-vinda, Mônica, que Jesus lhe ilumine, lhe inspire e que você tenha um bom desempenho no propósito de trazer-nos mais uma reflexão. É com você agora. Boa noite, meus amigos. É sempre com alegria muito grande que participo dos trabalhos da Casa da Esperança. E rogo agora, nesse momento, que a espiritualidade maior possa nos envolver em energias de paz e possa clarear o nosso entendimento para todas as reflexões dessa noite. Como já foi dito por Jair na abertura do trabalho, o nosso estudo de hoje é do capítulo 41, Jesus no Lar, cujo título é Incentivo Santo, o Incentivo Santo. Eu sempre gosto de iniciar os meus trabalhos trazendo o significado das palavras que compõem o título. Nesse caso,
incentivo santo. Incentivo que é estímulo, encorajamento, fazer com que haja ânimo. Santo é o que vem do sagrado, o que vem da divindade. Incentivo santo nada mais é do que um estímulo, um encorajamento divino. Vamos iniciar com a leitura do texto proposto, que nos diz mais ou menos o seguinte, né? Foi aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, e Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se eu ainda me sinto tão inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se ainda a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro, ele não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que ele tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Vamos observar esses questionamentos de Tadeu. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem se ainda me reconheço arraigado ao mal? O que podemos nos perguntar a respeito desses mesmos questionamentos? Então, em que situações da nossa vida nós nos fazemos essas mesmas perguntas, né? Até que ponto esses questionamentos, que foram os questionamentos de Tadeu lá atrás, são os nossos questionamentos de hoje? Que questionamentos são esses que, embora empenhados na tarefa do bem, ainda nos pegamos aflitos em relação a esses questionamentos? Será que esses questionamentos ainda nos paralisam na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso trabalho em busca da nossa evolução? É bom que a gente ressalte que aí nesse início desse trecho do texto, Tadeu ele não formulava essas perguntas porque ele estava desanimado ou porque ele estava desesperado, não. Mas é porque ele tinha uma enorme paixão pelo bem. Ele tinha um encantamento muito grande pelos ensinamentos de Jesus e ele queria se sentir capaz, ou ele se sentir que era possível realizar tudo isso. O texto segue e Jesus, muito condescendente, entendendo essa dificuldade do discípulo, ele começa contando uma história. É uma história breve, mas é uma história muito interessante. Diz Jesus que um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, foi chamado pelo Senhor aos trabalhos de profecia e mantinha-se na profissão de mercador de remédios. Transportava ervas, xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Refletindo sobre os defeitos de que se via portador, o aprendiz passou a entristecer-se profundamente e concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, muito pelo seu estado de impureza íntima, e ele se fez mudo. Continuou atendendo às obrigações de protetor dos doentes, mas se recusava aos trabalhos de instrução das criaturas. Embora, ele fosse portador de dotes de inteligência e de muita inspiração, e isso o levou a esmagadores conflitos mentais. Certa noite, depois de abundantes lágrimas, ele suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso e sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Então ele se viu cavalgando
o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o anjo o interpelou com bondade, perguntando: Meu amigo, sabes quantos coices desferiu esse animal hoje? Muitos, ele respondeu sem vacilar. Quantas vezes esse animal terá mordido os companheiros de estrebaria? Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Ele transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribui esperança, saúde, alegria. Imagine você, amigo, se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo. O que seria dos enfermos que esperam confiantes em ti? E o anjo prosseguiu: Volte à sua missão luminosa que abandonaste, e se hoje não é possível servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição de um animal valioso e útil. Então, o trabalho de hoje, nesse trabalho, a nossa proposta é uma caminhada reflexiva que vai nos ajudar a entender o nosso papel de espíritos eternos, a consciência da nossa imperfeição, mas que nós também somos destinados à angelitude e somos responsáveis por uma coisa muito importante, que é a transformação do planeta em que vivemos, né? O nosso único caminho para isso é a prática do bem, e nós temos convicção disso. Então, nos empenhemos no trabalho. Vamos refletir, né? Vamos começar nos perguntando: quem sou eu? Ou quem somos nós? É interessante que a gente sempre responde a essa pergunta, quem sou eu? A gente procura se identificar pelo nosso nome. A gente diz assim, procura se identificar pela filiação. Eu sou filho de fulano, sou filho de cicrano. Nós procuramos nos identificar pelo nosso estado civil. Falamos às vezes um pouco das nossas qualidades. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Mas nenhuma dessas respostas nos identifica realmente. Então seria melhor talvez que perguntássemos, em vez de quem sou eu, né? O que sou eu? Ou o que somos nós? Né? Chegamos então a uma resposta que deveríamos ter constantemente na ponta da língua. O que somos nós? O que sou eu? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito e, no momento, um espírito encarnado. Então, lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade o que são espíritos. E os espíritos respondem: os espíritos são os seres inteligentes do universo. Né? E eles esclarecem que nós todos fomos criados simples, ignorantes. Somos simples em relação à nossa forma física, ignorantes em relação às leis divinas. Né? Isso significa que desde o momento que fomos criados por Deus, lá no momento longínquo que não conseguimos compreender nem determinar em que momento foi isso, nós teríamos pela frente um longo percurso a fazer, né? E que nesse percurso estaríamos impulsionados pela lei do progresso, até que nós atingíssemos um estado, por exemplo, esse estágio atual que nós nos encontramos. Mas ainda falta muito para que a gente possa alcançar o aperfeiçoamento máximo, né? Essa ida em direção ao Criador ainda exige de nós um pedaço muito longo dessa caminhada como espíritos. Se eu agora tomo consciência de que sou um espírito encarnado, para eu saber quem sou, eu perguntaria em que mundo eu vivo, né? Em que mundo nós vivemos? Vamos lembrar lá nossas aulas de estudo sistematizado, né, da doutrina, quando, falando nos tipos de mundos habitados,
Kardec, ele nos oferece uma classificação que não pode ser considerada uma classificação absoluta, mas é uma classificação que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Então, lembra lá que os mundos habitados, eles de uma maneira muito sucinta, eles foram classificados em mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras encarnações da alma, né? Mundo de prova e expiação, onde o mal predomina. Os mundos de regeneração, aqueles em que as almas ainda têm muito a expiar, mas buscam novas forças nesse tipo de mundo, repousando das fadigas de luta. Os mundos ditosos, ou ditos mundos felizes, né? O bem supera o mal nesses mundos e por isso a felicidade aí impera. E os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde reina o mal, o bem absoluto. Então, onde estaríamos nessa classificação? Né? O nosso planeta, a gente tem consciência que o mal predomina. Isso é o nosso sentimento. O mal ainda predomina na Terra. A gente fala assim, o mal não é maioria, mas a sensação é de um predomínio do mal. Então, nós somos, sim, um planeta de provas e expiações. Santo Agostinho, lá numa psicografia em Paris, em 1862, ele afirmou que para identificarmos a Terra, termos certeza, consciência de que a Terra é um mundo de prova e expiação, que nós precisamos buscar, ou basta que busquemos, 3 elementos nos seus habitantes. O primeiro em relação ao grau de inteligência dos habitantes do planeta, o segundo em relação às qualidades inatas desses habitantes, o terceiro em relação aos vícios, se ainda perduram ou se ainda persistem. E se formos buscar isso em relação ao planeta Terra, nós vamos entender que o grau de inteligência de uma grande maioria dos homens demonstra que nós não estamos mais no mundo primitivo. Já existe uma inteligência desenvolvida. Se formos buscar as qualidades inatas, elas demonstram que os habitantes da Terra são espíritos que, de certa forma, a gente reconhece que já fizeram uma boa parte da sua caminhada evolutiva. Eles já têm uma bagagem. E se vamos à terceira característica, que são os vícios, né? Provenientes do pouco desenvolvimento moral, que não acompanham o desenvolvimento intelectual, vai sim demonstrar a nossa incapacidade e a nossa inferioridade espiritual. Então, nós somos sim habitantes de um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta de prova e expiação. A notícia boa é que a Terra, ela hoje já vive o seu período de transição para uma mudança, para um mundo de regeneração. E segundo Kardec, no capítulo 18 da Gênese, nós estamos tendo as nossas últimas chances para decidirmos se queremos permanecer na Terra, na sua regeneração, numa Terra regenerada, ou se seremos exilados para um mundo inferior. E ele ressalta que não precisamos ser anjos para permanecermos aqui na Terra. Então, nós, habitantes do planeta Terra, desse planeta de prova e expiação, temos alguma dúvida de que tipo de espírito nós somos? Mas se a gente tem alguma dúvida, vamos relembrar aqui novamente o estudo sistematizado da doutrina, onde lá a gente tem uma escala espírita que nos fala das diferentes ordens de espíritos. Ela nos diz que existe uma primeira ordem, que são os espíritos puros, que são espíritos que não estão sujeitos a nenhuma influência da matéria. Uma segunda ordem de espíritos bons, que existe um predomínio do espírito sobre a matéria, mas que ainda existe uma necessidade desses espíritos bons de passar por algumas provas. A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, esses aí, o predomínio da matéria sobre o espírito é total. É uma propensão para o mal e uma intuição de Deus, mas não existe nos espíritos imperfeitos uma compreensão total de Deus.
Então, nós somos espíritos imperfeitos, propensos ao mal, apenas intuídos em relação ao que seria Deus verdadeiramente e com predomínio da matéria sobre o espírito. Então, no texto de hoje, na história que Jesus conta a Tadeu, existe assim, é ressaltada a importância de realizarmos tarefas que nos competem, mesmo quando nos achamos imperfeitos demais para isso. Era assim que aquele mercador de remédios se achava. Ele se achava incapaz de falar, de profetizar, como foi convidado. Ele se achava imperfeito demais para essa tarefa. E se a gente for pensar em perfeição, se a questão for perfeição, vamos pensar lá nos apóstolos, né? O que diria, o que temos a dizer dos apóstolos de Jesus? Né? Eles foram homens que partilharam, imagine, a intimidade do Mestre, e eles não eram homens perfeitos. Né? Se a gente estuda a biografia de cada um deles, ou pega traços biográficos desses apóstolos, principalmente daqueles 12 que tinham uma convivência mais próxima com Jesus, alguns adjetivos que traduzem a natureza de muitos deles não são bons adjetivos. Eles eram impulsivos, alguns explosivos, outros extremamente indisciplinados, medrosos, ambiciosos, né? Então, esses são alguns dos adjetivos que descrevem os apóstolos. Então, esses discípulos, a gente precisa entender que eles eram homens normais, como nós, com todos os problemas inerentes a uma vida cotidiana. Eles não eram nem sábios, nem eram santos, mas eles tinham uma coisa que era muito importante. Eles eram interessados em aprender. Eles eram encantados com a possibilidade de servir com Jesus e como Jesus. Isso a gente precisa refletir. Né? Às vezes somos assim extremamente imperfeitos, mas somos interessados em aprender, somos encantados com a possibilidade de servir. No capítulo 19, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a parábola da figueira. Nessa parábola, logo após a descrição da parábola no Evangelho, Kardec faz um comentário onde ele diz que ele vê na figueira o símbolo das pessoas que poderiam ser úteis, mas não são. Ele diz que os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizarem dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Importante a gente falar aqui, né? Homens voluntariamente inúteis. Eles sabem que são voluntariamente inúteis. Então, nós precisamos superar as nossas limitações, essas limitações que a imperfeição produz. Nós precisamos confiar mais nas nossas capacidades, nas nossas possibilidades. Precisamos nos reconhecer filhos de Deus. Somos filhos de Deus, espíritos imortais, e uma coisa mais importante ainda, somos perfectíveis. Estamos destinados à perfeição. Então, se nos encontramos ainda no estado de imperfeição, mas nós somos destinados à perfeição. Mas para isso precisamos trabalhar. Né? Somos todos espíritos em evolução, estamos todos na mesma marcha, né? Numa marcha rumo ao progresso. Somos pessoas comuns, sim, somos marcados por limitações e limitações muito semelhantes uns com os outros, mas dentro dessa imperfeição, dessas limitações, sempre vai existir algo que pode nos dividir. E esse algo é o modo como lidamos com a nossa imperfeição. Isso é importante. Nos deixamos paralisar pela nossa imperfeição ou seguimos em frente, independente da nossa imperfeição, da consciência dessa imperfeição. Então isso é o que vai nos dividir, que vai nos separar, nos diferenciar. Né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 18, existe uma colocação que pode ser considerada assim, é um alerta. Né?
É uma frase que diz mais ou menos o seguinte, que o desânimo é uma falta e que Deus vos nega consolação se não tiverdes coragem. Então, desânimo é falta, né? Desânimo não é uma coisa que vai nos levar a lugar nenhum e que Deus vai nos negar consolação se não tivermos coragem. E coragem é o que precisamos, sim, para prosseguir nas nossas tarefas diárias, naquilo que nos compete fazer dentro da nossa jornada evolutiva. No Livro dos Espíritos, na questão 559, Kardec pergunta aos espíritos: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E os espíritos respondem a Kardec: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Se nós formos aqui nos lembrar do exercício da mediunidade, por exemplo, nós temos que ter consciência, entender que é exatamente porque somos imperfeitos que somos capazes de nos fazer ouvir pelos espíritos inferiores e auxiliá-los no tratamento fraterno espiritual. É porque somos imperfeitos, é porque temos essa condição da imperfeição que podemos fazer, que isso pode nos fazer ouvir pelos espíritos inferiores. Então, todos, de uma maneira geral, todos nós somos chamados a contribuir no bem, para o bem geral. Emmanuel, por exemplo, quando foi questionado sobre por que fazemos caridade, ele foi bastante claro na resposta. Caridade é uma coisa que, quando não fazemos pelo amor, façamos pelo dever. É importante essa reflexão. E Jesus, nesse texto, que foi base para o nosso estudo de hoje, ele finalizou fazendo para Tadeu alguns esclarecimentos muito importantes. Ele nos fala até de uma maneira poética, né? O trabalho no bem é incentivo santo da perfeição. É através dele que a alma de um criminoso pode emergir para o céu à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a. Então, seremos melhor socorridos se nos encontrarmos em tarefa do bem. Jesus ressalta que nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrados pelos mensageiros de Deus. Então, a construção do bem é uma obra de todos nós. Se nesse momento ainda estamos nos perguntando qual tarefa que nos compete, a gente precisa se adiantar na nossa jornada. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, muito imperfeitos, porque somos ainda bastante imperfeitos, mas somos todos úteis. Nós não podemos deixar que a nossa imperfeição nos paralise, nos deixe prostrados, numa mesma posição, sem que possamos desenvolver as tarefas que estão aí batendo a nossa porta o tempo todo. Precisamos ter consciência disso. Eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo de hoje trazendo um pequeno trecho de um texto de Joana de Ângeles para nos encorajar nessa tarefa. Joana diz o seguinte: muitas vezes ensinarás a resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás de enfermidade com a alma enferma, consolarás necessitando de consolação.
acenderás a luz do entendimento, carecendo de compreensão. Estás sempre a exercitar o espírito no dever claro e digno, que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. Que possamos, meus amigos, ter uma boa noite e que jamais nos falte a esperança. Sigamos em paz. Vamos agradecer a Mônica pelo trabalho trazido essa noite para a nossa reflexão e agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais pela presença junto a nós, pela energia trazida, conduzida para confortar nossos corações nesse instante de tanta amargura, de tanta dor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por todos os instantes, pela vida, pela beleza da vida, pela beleza do aprendizado que nos proporciona essa jornada. Sede conosco por todo o percurso, nos fortalecendo, nos impulsionando, sobretudo, nos incentivando à caminhada constante. Muito obrigado. Agora, que possamos franquear aos nossos corações a intimidade do Espírito que somos nós, para recepcionarmos as energias que serão trazidas pelo passe coletivo, por esse passe à distância, mas que o pensamento no infinito, o pensamento no Supremo, faz com que essas energias cheguem até nós de forma intensa e vigorosa. E após esse momento de recepção energética, possamos receber o calor do abraço fraterno, como sempre ocorreu nas nossas doutrinárias presenciais, que agora virtualmente, mas que sejamos receptivos ao carinho, ao afeto de todos os nossos irmãos. Boa noite. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te